Boa noite. Este fato é algo perturbador que ocorreu em minha vida há décadas atrás. E digo que até hoje não me recuperei dos traumas sofridos. Antes de começar o relato, explicarei alguns fatos sobre a transformação na fera por meio de magia, para que assim o relato possa ser de melhor esclarecimento para os leigos. Primeiramente, é totalmente crucial que venha a usar um pseudônimo para me identificar, tanto por medo de ameaças quanto por represálias. E por maior cautela, criei até um e-mail anônimo e criptografado para escrever para o canal, pois dessa forma é mais seguro para mim e para vocês. E agora revelo tais segredos. Vou me identificar aqui pelo nome de Arthur. E todos os nomes dos demais envolvidos são fictícios. Porém, no decorrer do relato, usarei o nome verdadeiro do demônio que tem a forma real de um lobisomem. E antes que me perguntem, sim, qualquer um pode evocá-lo para se transformar na fera, pois a transformação em lobisomem por meio de magia só é possível por meio dessa entidade, que logo mais à frente citarei o nome e os métodos usados. E por sinal é bem simples. Também irei descrever passo a passo de como se faz para se transformar em um lobisomem de qualquer raça, desde os mais pacíficos até os mais agressivos. Mas não tenho a intenção de contar tais segredos a fim do ouvinte vir a recorrer tais práticas, mas sim, o meu intuito é alertá-los, pois se transformar em um lobisomem é a pior decisão que qualquer pessoa pode tomar na vida, pois a licantropia não é uma bênção, e sim uma maldição. Nos primeiros meses após o ritual de se transformar na fera, é tudo mil maravilhas, pois ainda na forma humana, o indivíduo passa a ter super força, super audição e super olfato, visão noturna, regeneração acelerada, raciocínio rápido e várias outras habilidades que somente quem se transforma na fera por meio de magia conhece. Inclusive os feromônios exalados pelo lobisomem podem enfeitiçar qualquer mulher ou homem e fazê-lo se apaixonar por ti. Mas já se perguntaram dos efeitos colaterais? Bem, após 3 meses, você passa a perder a empatia pelas pessoas. Passa a ter hábitos noturnos, insônia e também na forma lupina. Mais tarde, descobri que a sua força era tão grande que ele chegava a quebrar correntes. Mas mesmo em estado de fera, ele não atacava pessoas, somente animais, preferencialmente bois e vacas. Com o tempo, a minha mãe começou a buscar ajuda na igreja católica, e todo domingo íamos à missa. Eu já estava com 7 anos na época, e por vezes o padre aparecia em nossa casa para fazer orações, para que assim o meu pai melhorasse. Porém, nada dele apresentar melhoras, mas também não piorava. Às vezes, o meu pai tinha crises, ficava agitado, gritando e uivando. E por decorrência dos fatos, alguns vizinhos passaram a desconfiar do meu pai se transformar em um lobisomem. Então, mais uma vez, mudamos de cidade. Mas dessa vez, fomos para o sul. Uma cidade chamada Alvorada do Sul, perto de Londrina, no Paraná. Atualmente, a cidade tem 12 mil habitantes, mas em 1988 tinha pouco mais de 8 mil.
Muito diferente de São José do Rio Preto, Alvorada do Sul possuía 3 lojas de roupas, e todas elas com preços altos. Então meu pai teve a brilhante ideia de viajar para o Paraguai, que era ali do lado. Ele comprava roupas baratas e dava para minha mãe vender. E com o lucro, ela logo montou a sua própria loja de roupas. Foi em uma dessas viagens para o Paraguai que o meu pai conheceu um grupo de pessoas que se autodenominavam pelo nome de Lobos de lá Fronterizos, que significa Lobos da Fronteira em espanhol. Este bando se julgavam uma matilha independente, com 9 integrantes. Na verdade, eles sempre usavam o termo família. Porém, nenhum deles pertenciam à mesma família. E aquele bando, de fato, era uma matilha ou uma seita. A ocasião que o meu pai os conheceu é desconhecida a mim, mas julgo que assim que alguns dos integrantes desse bando viram o meu pai, logo souberam que ele sofria de licantropia, pois todo lobisomem sabe quando outra pessoa é lobisomem, até mesmo se a pessoa não levantar a menor suspeita. Mas logo esse bando convenceu meu pai a se juntar a eles, pois assim o meu pai aprenderia a dominar os seus poderes interior e poderia viver como uma pessoa normal. Bem, não foi difícil o líder convencer o meu pai a se tornar o 10º membro do clã. Mas para se tornar parte da família, o meu pai havia de passar por um longo processo de iniciação, que era uma série de rituais. A maioria eram feitos na lua cheia, pois acreditavam eles que na lua cheia os rituais ganham mais força. No começo foi às 1000 maravilhas. O meu pai aprendeu a controlar a transformação e ganhava muito dinheiro desenvolvendo pequenos serviços dentro da matilha, pois todos do bando eram mercenários que trabalhavam para magnatas que precisavam de serviços sujos. Por isso, recebiam muito bem. Serviço esses que muitas vezes consistia em exterminar alguém. Lembro que quando estava com 13 anos, o número de integrantes da matilha aumentou de 10 para 18 pessoas, pois quem era chefe de família tinha que trazer a sua esposa e filhos para dentro da organização. Porém, o meu pai não topou, pois sabia que aquilo não era vida nem para mim e nem para minha mãe. Então, ele se viu obrigado a sair do clã. Porém, as regras eram claras. A única forma de um membro deixar a matilha era morto. Me lembro que naquela noite, do dia 8 de março de 1993, ocorreu a superlua cheia, conhecida como perigeu. O perigeu ocorre quando a Lua se encontra no ponto mais próximo de sua órbita, da órbita da Terra, sendo a órbita lunar aproximadamente elíptica. E quanto mais próximo do perigeu ocorrer o momento da Lua cheia, maiores serão o tamanho e brilho da Lua para um observador da Terra. Lembro-me que naquela noite, o meu pai estava aflito para que fôssemos embora às pressas. Juntamos as nossas coisas rapidamente no carro e pegamos a autoestrada sentido Curitiba. Me lembro que fomos ultrapassados por um outro carro em alta velocidade. E em seguida, este carro foi nos encurralando pela estrada, como se quisesse nos jogar para fora da mesma.
O meu pai parou o carro e deu ordem para minha mãe acelerar e sair dali, caso alguma coisa acontecesse com ele. Em seguida, ele saiu do carro, e do outro carro saíram 3 homens de jaquetas pretas e calças pretas. Eu, neste momento, acabara de presenciar algo que nunca julgaria ser real se alguém me contasse. O meu pai, caminhando em direção aos homens, foi se transformando em uma fera. Ficou alto e forte. O seu peitoral aumentou de tamanho. A sua roupa rasgou. E ele estava tão alto que foi andando encurvado. Se pôs de 4 e avançou para cima dos homens. Porém, os homens fizeram a mesma coisa. Se transformaram em 3 feras. A diferença é que os 3 homens se transformaram em feras de pelos negros, acinzentados. E o meu pai tinha os pelos marrons. Anos mais tarde que fui entender que o meu pai era um lobisomem de nível bem inferior àqueles homens. Mas isso não significou que ele não lutou com toda a sua força para nos proteger. Mas somente uma daquelas criaturas lutava com o meu pai. As outras 2 apenas observavam. A fera venceu meu pai facilmente. E quando ele voltou à forma humana, as 3 criaturas o devoraram. A minha mãe, desesperada, arrancou o carro, mas uma das criaturas entrou na frente e parou o carro. Em seguida, levantou a parte da frente do carro, até a minha mãe parar de vez. Assim que aquela fera soltou o carro, ele voltou à aparência humana, assim como os outros 2. E todos eles estavam totalmente nus, pois as suas roupas haviam se rasgado no momento da transformação. Eles foram até o carro e pegaram camisetas e bermudas e se vestiram, enquanto a minha mãe saía do carro e me pedia para correr pela estrada sentido contrário. Ela me orientava a me esconder e procurar ajuda, porém eu recusei, pois não queria deixá-la sozinha. Me lembro que um dos homens, que era moreno de cavanhaque, disse para minha mãe voltar para o carro e ir embora comigo. Mas o branquelo de cabeça raspada disse que ninguém escaparia vivo, pois não deixaria testemunhas. E como ele estava mais próximo da minha mãe, ele a pegou pelos cabelos e a violentou na minha frente. O homem moreno ainda tentou impedi-lo, mas o outro que estava ali se colocou em sua frente. Então o homem moreno disse que não faria parte disso e voltou para o carro. Depois que o homem careca abusou da minha mãe, ele a matou. E eu presenciava tudo aquilo em pânico. Enquanto o outro, que tinha topete e usava óculos escuros à noite e tinha cara de ser o líder, ficou observando tudo ali parado. Daí, o homem careca veio até o carro, me pegou pelo braço e disse que abusaria de mim também. Mas aí, o homem moreno de cavanhaque logo o repreendeu. Disse que se ele encostasse em mim, ele o mataria, pois ele mesmo jamais permitiria atrocidades com crianças. Então o líder mandou os 2 pararem de briga e pediu para o careca não encostar a mão em mim. E assim ele obedeceu. Os 3 entraram no carro e foram embora. Fui resgatado horas depois. No meu depoimento,
As autoridades me trataram como louco. Fui internado por algumas semanas e quando os médicos me deram alta, eu fui chamado para uma nova audiência para testemunhar sobre o ocorrido naquela noite. Porém, eu mantive a minha versão da história. E por fim, um policial responsável de me entregar para um lar de adoção me chamou e disse que se eu temesse pela minha vida, era para mim ficar calado, pois aquelas coisas que eu havia presenciado matando a minha família, muitos deles estão infiltrados na polícia e até mesmo na promotoria. Disse também que quanto menos eu soubesse, seria melhor. Mas ele se manteria em contato comigo. E assim sucedeu. Mesmo eu, num lar de adoção, ele me levava para sair frequentemente e me explicava sobre aquelas criaturas. Dizia que ele mesmo estava atrás daquele bando fazia algum tempo, mas agia sorrateiramente em silêncio e por conta própria. Somente ele e um outro amigo que também era rastreador. Eles estavam investigando. Este policial que estava me ajudando, o chamarei aqui de Will. Eu e o Will passamos a ter contato frequente. Nos tornamos amigos. E ele me contou tudo sobre o bando. Como eles agiam, os seus hábitos e as armas certas para combater aquelas criaturas. Depois de 3 anos, eu já com 16 anos, o Will desapareceu. Semanas depois, encontraram os seus restos mortais. Fiquei desolado, mas segui a minha vida com o intuito de vingar os meus pais e também o Will. E por fim, eu já com 18 anos, fui chamado pela diretora do lar de adoção. E ela me explica que, como eu sendo de maior, não poderia mais permanecer ali. Eu não tinha emprego e nem para onde ir. Mas algo surpreendente aconteceu. Naquele mesmo dia, um homem foi até o orfanato procurar por mim. Ele dizia ser o tutor de Will. E como ele não tinha família, o Will havia deixado tudo o que possuía para mim. Casa, carro, inclusive uma pensão que eu teria direito de receber todo mês, de um seguro que ele fez em meu nome. Bem, me adaptei à minha nova vida e dei prosseguimento aos estudos de Will, de como rastrear e eliminar a organização que se denominava Lobos de Lá Fronteiriços. Pouco tempo depois, o rastreador, que era amigo de Will, entrou em contato comigo. Seu nome era Vitor, e com ele eu fui treinado e aprendi muitas coisas. O tempo se passou e eu já com os 20 anos fui chamado por Vitor para emboscar um Lincoln. Este Lincoln foi rastreado sozinho em um motel em um município de Cantagalo que fica no Paraná. Fizemos uma emboscada para o homem e por volta de 2 da manhã ele saiu do motel e foi em direção ao seu carro. E foi aí que o emboscamos. Colocamos ele em nosso carro e o levamos para a mata. Ele estava algemado com algemas de prata. A mesma age como veneno para eles, assim os impedindo de se transformarem. Quando olhei com mais atenção no rosto do sujeito, eu vi que era um careca miserável que matou meu pai e abusou da minha mãe. Eu não havia reparado antes, porque o seu visual havia mudado.
pois agora ele tinha cabelos. Perdi o controle e não me lembro mais de nada que aconteceu depois disso. Acordei em um galpão isolado, em um lugar que eu não fazia ideia de onde era. Eu estava pendurado pelos braços por uma corda que ia até o teto, e assim me mantinha em pé. Porém, estava pendurado como um animal. Também percebi que do meu lado havia outro homem pendurado na mesma situação em que eu. Ele parecia ter levado uma surra, e quando me viu acordando, perguntou meu nome. Eu não respondi, mas ele se apresentou como Lawrence. Disse que não sabia o meu nome, mas me conhecia, e que eu havia matado seu parceiro lá na mata. Ele conseguiu chegar para tentar ajudar o seu parceiro, mas como estava na forma lupina, se concentrou apenas em mim, e esqueceu que havia mais alguém junto comigo. Daí, ele foi atingido pelas costas, e em seguida, eu também fui. Até então, eu não estava entendendo nada do que aquele homem dizia. Mas logo entrou Vitor, e eu perguntei o que estava acontecendo, e pedi para ele me soltar. Ele disse que não poderia fazer isso, pois eu era uma ameaça. Porém, iria me contar tudo o que aconteceu. Ele disse que assim que chegamos na mata e eu reconheci o assassino dos meus pais, eu me entreguei à fúria. E como tenho o mesmo DNA do meu pai, o sangue lupino, logo me transformei na fera. E brutalmente eu abati o homem. Em seguida, apareceu outra criatura e me atacou. Criatura essa que agora era o homem que estava amarrado ao meu lado. Então, enquanto lutávamos na mata, o Vitor atirou na criatura com cápsulas de prata, o derrubando. E sem muita escolha, Vitor usou nitrato de prata em mim. E assim, eu voltei para a forma humana. Aquele homem que estava do meu lado era um dos integrantes da Lobos de lá Fronterizos. Era o homem moreno de cavanhaque, o mesmo que teve participação na morte dos meus pais. Vitor dizia que não era para ser assim, mas infelizmente eu deveria morrer junto com aquele homem, pois a sua missão era exterminar todas essas criaturas da face da terra. E ele não teria dó nem piedade de nenhuma fera. Vitor me pediu perdão. Pegou uma adaga de prata, puxou a minha cabeça para trás pelos cabelos e dirigiu a adaga rumo ao meu pescoço. Eu tinha certeza que seria o meu fim. Mas Lawrence, do meu lado, pendurado pelos braços por uma corda, usou as pernas no pescoço de Vitor, o derrubando no chão e o asfixiando. Vitor ainda conseguiu cravar a adaga de prata na perna de Lawrence, mas não foi suficiente para contê-lo. Segundos depois, Vitor já não se mexia mais. Ele levantou a perna que estava cravada à adaga e cortou a corda. E em seguida, cortou a minha corda, me libertando. Eu disse a Lawrence que só não o mataria porque ele salvou a minha vida 2 vezes. Me salvou de quando aquele homem tentou me abusar e também me salvou de Vitor. Mas que ele não confundisse as coisas, pois eu não era o seu amigo. Lawrence disse que abandonou o bando, junto com o careca que eu matei,
Mas agora eles estavam sendo caçados pelo bando. E também ele e o seu amigo estavam no motel fugindo do bando, pois eles não andam sozinhos. E se eles não tivessem largado o bando, seria impossível Vito os capturar. Lawrence disse que me viu se transformar na fera, mas eu era patético e fraco, mais fraco que o meu próprio pai. Disse que eu estava morto, pois cedo ou tarde o bando iria me achar. E como eu era fraco demais para me proteger, eles me matariam. Lawrence também disse que ele sozinho iria acabar com a organização, pois agora a organização estava em declínio, pois de 18 membros, eles caíram para apenas 7, pois alguns se rebelaram e foram mortos. Disse a Lawrence que eu ajudaria a acabar com a organização. Ele disse que seria impossível, pois eu era um lobo muito fraco, e para mim me tornar forte levaria muito tempo, e tempo era algo que nenhum de nós dois tínhamos. Perguntei a ele se não tinha outra forma, e ele disse que sim, que eu poderia me transformar em um lobisomem por meio de magia negra. Porém, este era um caminho sem volta. Eu disse que toparia, que estava disposto a tudo para vingar os meus pais. Então, a partir daí, eu e Lawrence passamos a agir juntos. Ele me ensinou as artes ocultas, mas de todos os feitiços que eu aprendi, o que me foi mais eficaz foi a magia Goetia, da qual dominei em apenas 30 dias de estudo. Lawrence era um ocultista muito experiente, então ele se tornou meu mestre. Na Goécia, evoquei o sétimo espírito, chamado Amon. Essa que vocês vão ver agora é a descrição do que Amon pode fazer pelo mago que o invoca. Amon é o sétimo espírito dentre os 72 da Goécia, ao qual é considerado, conforme a sua hierarquia, um grande marquês, de grande potência, que tem sob o seu comando 40 legiões de espíritos infernais. Ele é retratado e visto sobre a forma de um lobo, com a cauda de uma serpente, vomitando fogo. Ele possui uma significativa força iniciática, porém, conforme a sua afinidade e sintonia, ele toma a forma de um homem com traços caninos, igual a um lobisomem. Também costuma aparecer como um homem com a cabeça de corvo ou coruja. As especialidades de Amon são: ele adquire amor, reconcilia controvérsias entre amigos e inimigos, relacionamentos amorosos e qualquer tipo de relacionamento entre pessoas destruído por fofocas, intrigas e demandas espirituais. É um espírito divinatório que pode alinhar a mente consciente com a inconsciente através da meditação e força de vontade. Afasta rivais e inimigos, dá proteção espiritual, mental e físico. Mostra todas as coisas passadas e futuras e cura mágoas e decepções das pessoas. Bem, fiz todos os procedimentos do livro A Arte da Goetia. Preparei os materiais necessários e invoquei Amon. Esse espírito era tudo que eu precisava, pois ele alinhou a minha mente consciente com a inconsciente. Por isso, desenvolvi em poucos dias 100% das minhas habilidades lupinas. Por isso digo a vocês, se querem virar um lobisomem, não façam pactos. Invoquem esse espírito chamado Amon. Ele te ajuda
a desenvolver o seu poder interior e ter controle e domínio sobre este poder oculto. Depois de estar bem treinado, perguntei a Lawrence quando iríamos atrás do bando. E ele disse que nunca iríamos atrás deles, pois eles viriam atrás de nós. E para isso acontecer, era só pararmos de nos esconder. E assim fizemos. Me lembro que já era noite e estávamos em nosso esconderijo, que era um galpão no meio da mata. Aquele não era um esconderijo para nos escondermos das feras, mas sim para nos escondermos das pessoas. Naquela noite eu estava estudando magia. Me lembro que era por volta de meia-noite e Lawrence já estava dormindo. Pouco tempo depois, senti uma presença inimiga se aproximando do galpão. Na verdade, eram várias presenças. E também um forte cheiro. Cheiro este que somente nós lobisomens temos naturalmente. Lawrence logo acordou. E chegamos à conclusão que estávamos cercados pelo bando. Lawrence pediu para que eu não me transformasse, pois eu não seria páreo para eles, mas que eu corresse para longe, que ele iria deter o bando. Porém, não deu tempo para que eu me escondesse. As feras derrubaram a grande porta do galpão e invadiram o lugar. Pude contar 7 daquelas criaturas. Lawrence se transformou em um lobisomem com pelos negros acinzentados, o tão conhecido Lycan, o tipo de lobisomem que tem total controle sobre a transformação. Todos os outros 7 eram Lycans também. Lawrence lutou bravamente, mas logo foi vencido. E no seu olhar, eu sei que ele me pedia para correr. E de fato, eu não hesitei e me preparei para correr pela minha vida. Porém, ouvi uma voz na minha cabeça. Era o espírito Amon. E ele disse com aquela voz serena: "É isso que você faz com todo o poder que eu te dei? Foge como um covarde? Você pode fugir, mas vai morrer." Amon estava certo. Este era o momento mais esperado em toda a minha vida. E eles, apesar de serem 7, todos eles eram os responsáveis pela morte dos meus pais. E com todo o ódio do meu coração, eu me transformei na fera. Porém, eu não era mais aquele ômega, que são considerados o ponto fraco da matilha. Me transformei em um Crinos albino genuíno, o mais forte conhecido entre a espécie. Na forma Crinos, o lobisomem tem um aumento de 200% da massa corporal, uma incrível capacidade regenerativa, além de causar a temida reação conhecida como delírio. Nesta forma, o lobisomem está em seu ápice de poder. Todas as suas habilidades aumentam monstruosamente. A sua fome e sede de sangue é muito maior nessa forma. Esta é a sua melhor forma e a mais poderosa. Com muita facilidade, eu brinquei e abati os 7 lobisomens Lycans. Foi tão fácil que nem cheguei a usar metade da minha força. Estava totalmente consciente, mas a diversão não poderia acabar tão cedo. Proporcionei aos 7 Lycans horas de dor e sofrimento. Deixei até alguns escaparem para a mata, para depois os caçá-lo. Perto do dia amanhecer, eu voltei à forma humana. Lawrence estava vivo, porém muito machucado,
apesar do seu poder natural de regeneração. Ele me disse que agora era a minha chance de matá-lo, pois ele era o último vivo dos responsáveis pela morte dos meus pais. Eu disse a ele que ele era muito fraco e que não valia a pena matá-lo. Na verdade, eu queria odiar aquele homem, mas no fundo eu sentia simpatia e respeito por ele. Depois de algum tempo, se tornou impossível para mim viver como humano e como lobisomem. Então, como eu disse no começo do relato, pratiquei uma série de rituais de banimentos. E por fim, consegui pôr um ponto final nesta maldição. Hoje, vivo como uma pessoa quase normal, mas me dedico muito aos estudos como ocultista e magista. Achei que havia eliminado todos do bando, mas recentemente eu estava sendo caçado por alguns Lincans. Não tenho mais habilidades para me defender e confrontar eles, pois o selo do espírito Amon que me dava poder, eu lacrei em um baú de bronze talhado com o selo de Salomão, para assim impedir que aquele poder volte a se manifestar em mim. Bom, enquanto ainda estou sendo caçado, eu tenho que manter o meu anonimato. Mas se alguma coisa vier a acontecer, eu escrevo novamente para o canal. Vou finalizar a minha história aqui com aquele velho e bom ditado para os que buscam por vingança. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Boa noite. O que vou lhes contar aconteceu comigo em 14 de maio de 2016, no treinamento militar especial de sobrevivencialismo na Caatinga, realizado entre os períodos de aprovação dos soldados das Forças Especiais Caatinga, um grupamento especial do Exército, especialistas em sobreviver nas matas áridas e secas da paisagem caatinga. Enfim, eu sou o major do 3º Grupamento de Fuzileiros Navais. E devido às circunstâncias e o fato deste processo ainda estar nos trâmites legais na corte marcial, todos os nomes deste relato serão alterados. Em uma manhã de sol claro e céu limpo, estávamos no quartel para instrução acerca do treinamento de sobrevivência, quando o nosso major nos deu a notícia de que viajaríamos para o Nordeste, pois no sertão dá para treinarmos sobrevivência com os melhores homens que o exército tinha no ramo. Seria uma experiência única, que separaria os homens dos meninos. E em seguida, fomos orientados a retornarmos ao alojamento, para que fizéssemos as malas. Tínhamos cerca de 1 hora até os veículos de transporte chegarem. Pouco se passou, e me lembro como se fosse hoje. Os 3 caminhões entrando pelo portão da frente do quartel. O som era como se fosse monstros entrando numa ruína. Algo me incomodava e parecia que íamos ter grandes surpresas. E de cada caminhão desceram 2 soldados com uniformes diferentes. Era um uniforme cor de creme
e marrom, que pareciam serem de couro. Pouco se sabia sobre essa divisão. Após ele dizer essas palavras, todos responderam altivamente: Senhor, sim, senhor. O encarregado tomou a frente e, sem dizer nenhuma palavra, começou a arrancar os nomes e as insígnias dos uniformes, um a um dos soldados no nosso batalhão. Ao todo, éramos cerca de 60 homens, aos quais fomos todos desonrados com aquele ato. Perdemos as patentes e cada um recebeu um número. Os números eram de 0 a 60. Essa seria a nossa identificação. Naquele dia foi um dia todo de viagem, em que os soldados encarregados não falavam absolutamente nada, e nem o pessoal do meu batalhão. Parecíamos que estávamos sendo levados para o abate. Pelo menos isso era o que eu sentia. Ou era isso que parecia. Mas por volta de umas 10 da noite, quando nos aproximamos do quartel, um dos soldados que estavam comigo no meu veículo de transporte começou a dizer: Fiquei sabendo que essa unidade encontrou uma coisa na última missão, que forçou a unidade toda a se recolher. Matou 2 homens e passaram quase 2 meses sem fazer instrução. E dizem que essa coisa não é deste mundo. Todos olharam para ele. Aquele homem era o 32. E ele tinha má fama de mentiroso. Enfim, quando eu mesmo ia falar algo, um dos encarregados gritou da cabine: Silêncio, recrutas! Quanto menos vocês falarem, melhor. Eu apenas me calei. Se essa era a missão, então deveria ser feita do jeito deles, e não do nosso. Logo, chegamos no quartel deles, onde fomos levar. Vocês irão me chamar de pai, e farão o que eu mandar, como eu mandar e na hora que eu mandar. Não me interessa as suas patentes e nem os seus nomes. Não me interessa a sua família e nem de que batalhão vocês vieram. Eu mando e vocês obedecem. Foi claro? O homem gritava muito alto. A sua voz ecoava pelas paredes baixas do alojamento, ao passo que todos nós respondemos: Senhor, sim, senhor. O homem disse que o treino começava às 5 horas da manhã e que agora todos nós deveríamos dormir. Assim, ele deixou o alojamento e todos nós estávamos tão cansados que nem conversar conversamos. Acabou que todo mundo dormiu instantaneamente. Acordei por volta de 3 da madrugada. Eu estava querendo tirar a água do joelho e vi que no alojamento haviam muros altos e muitos guardas, fortemente armados, com lanternas e refletores muito fortes. E mesmo com muitos homens ali dentro e muitas armas caras, aquilo parecia segurança demais. E eu pude sentir que algo estava errado naquele lugar. Me lembro que nesta mesma noite acontecia uma movimentação estranha em um dos lados do muro do quartel. Eu comecei a escutar algo como um grunhido ou um uivo. Eu não sei diferenciar. Porém, não dei muita bola. Retornei ao alojamento para dormir. É interessante como a noite passa rápido. Quando vi, já era 4:30 da manhã. Me levantei e apanhei a minha roupa, escova de dentes e barbeador, e fui ao banheiro. Enquanto eu e mais alguns soldados nos banhávamos,
entrou 2 homens no banheiro já vestidos, segurando uniformes como o que eles usavam, deixar em caso de confirmação visual do alvo, e nada de atirar em vultos ou em vozes, apenas se tiverem a confirmação visual. Não deu tempo de ninguém falar nada, e fomos todos dispensados, para que nós fôssemos aos portões do quartel, para podermos irmos ao tal treinamento. Assim que saíamos, o 32, que estava ao meu lado, começou a rezar. Perguntei a ele o porquê daquilo, e ele disse que onças não caçam em grupos. Eu fiquei pensando sobre aquilo durante o dia todo. Bem, passou-se o dia. O novo uniforme era incômodo e muito quente, mas protegia a nossa pele e nos camuflava nas vegetações áridas e secas. Durante a primeira noite, aprendemos que a caatinga pode ser quente de dia, mas o frio é de congelar na madrugada. Os turnos se dividiam de grupos de 5 soldados, a cada 2 horas. Ao longe, ouvíamos os sons dos bichos da mata. Eu poderia jurar que ouvi um uivo. Porém, não existem lobos no Brasil. E por pensar assim, eu paguei um preço alto. Alto até demais. Veio então o dia seguinte. O comandante recebeu um alerta no rádio que o segundo grupo havia sido atacado por um animal grande que rondava o acampamento. E todos nós estávamos em alerta crítico. A missão não seria abortada. Este foi o comunicado que nos foi dado pela manhã. Estávamos num misto de medo daquilo ser verdade e a possibilidade deles fazerem isso para colocarem medo em nós. Bem, se isso era o plano, estava dando certo. A noite chegou novamente. A paisagem agora era cerrado. Estávamos próximo a algumas cavernas naturais. E bastou a noite cair para podermos avistar ao longe uma pequena fogueira de uns 2 quilômetros serra abaixo. O nosso comandante disse que poderia ser o segundo grupo e que nós poderíamos ir averiguar, pois seria uma boa oportunidade para aprimorar as nossas habilidades de camuflagem e espionagem. E assim o fizemos. E fomos descendo devagar em direção a eles. A sensação de que algo nos observava era constante. A lua cheia iluminava aquela mata densa de pé de serra. Cortávamos apenas os galhos que eram necessários, nada exagerado para não fazermos barulho. Mas aí, quando faltavam uns 200 metros do acampamento deles, nós até víamos sinais de movimentação dos soldados. Mas logo começamos a ouvir uma respiração alta e forte, passos pesados e um odor de carne podre enchia as nossas narinas. O comandante acenou para pararmos e nós ficamos observando a movimentação, até que ouvimos um tiro e gritos altos. E o comandante nos mandou avançar. A mata densa atrapalhava a nossa visão. A lua dava um tom azulado pelas frestas das árvores. E rajada de disparos ditavam o tom daquela noite. Os gritos de desespero nos deixavam nervosos.
Bem, começamos a avançar com cautela. E foi quando ouvi um barulho alto de impacto, como se algo fosse jogado numa árvore. Olhei para trás e vi um vulto correr por detrás de nós. E um dos soldados apoiado numa árvore inconsciente. Pensei que talvez fosse uma emboscada. Mas mesmo assim, os soldados do outro grupo também estavam sendo aterrorizados. E o 32 gritava atrás de mim: "É uma emboscada! Avançar! Formação 22 padrão!" Como na minha guarnição, ele era o meu comandante, e aparentemente o nosso grupo de 30 soldados estava reduzido a apenas 22 homens. E aparentemente o comandante da equipe Caatinga estava sumido ou morto. Eu apenas obedeci. Demos as costas um para os outros, formando um círculo. Assim, ninguém ficava com ponto cego. Todo mundo dava cobertura para todo mundo e prosseguimos avançando. E assim que chegamos no acampamento dos outros soldados, foi que percebi que o 32 não estava com a gente. De algum jeito, ele parecia ter ficado para trás. E assim que nos reunimos, vi o 32 correndo para dentro da mata. Ele estava desarmado, gritava que havia visto um bicho, uma criatura humanoide. Porém, não conseguiu chegar até nós, pois uma coisa o agarrou pelo ombro com a boca e o puxou para dentro do escuro. Enquanto outra criatura parecia nos observar por detrás da mata. Neste momento, eu acendi a minha lanterna e apontei o meu fuzil. E aquilo que vi era uma criatura alta, forte, de pelos escuros. Os seus olhos possuíam um brilho alaranjado. As suas garras eram grandes. E lembro que o medo que senti foi tão grande que nem pensei direito. Mirei e logo atirei. O disparo acertou no peito da criatura. Aquela coisa urrou muito alto. E foi quando duas criaturas semelhantes logo surgiram. Porém, eram bem menores. A nossa guarnição encheu essas duas coisas de bala. E descarregamos os nossos fuzis. E aquelas criaturas correram grunhindo mata adentro. Não fomos atrás delas. E nos mantivemos em vigia durante toda a noite. Porém, não ouvimos mais nada. De manhã, disparamos o sinalizador de SOS. E cerca de 2 horas, alguns soldados nos encontraram. A operação de remoção foi bem sucedida. E todos nós do batalhão fomos afastados e enquadrados num caso de delírio coletivo e estresse pós-traumático. E o processo ainda corre na Suprema Corte Marcial. E até lá estamos todos sob investigação. O caso foi abafado pelo governo e pelo próprio exército. E provavelmente eu vou ficar como o louco do batalhão, pois decidi retornar às atividades. Eu preciso ocupar a mente com algo para esquecer aquela noite. Mas uma coisa é certa: as matas do Nordeste escondem coisas que não estão nem no céu e nem no inferno, mas te fazem pensar nos dois. E eu? Bem, eu nunca mais quero saber de sobrevivencialismo, pois é como diz aquele velho e bom ditado: é melhor se prevenir do que remediar. Boa noite.
Olá, me chamo Rubens e sou tenente-coronel da Força Aérea Brasileira. E por motivos óbvios, eu não posso divulgar dados sobre números de registros e nem sobre os membros da minha esquadrilha. Só posso lhes dizer que fazemos parte de um grupo mais reservado de militares que cuidam de assuntos específicos para o Exército e as Forças Nacionais. O que vou lhes contar ocorreu em meados de 27 de dezembro de 2019, quando, na operação, foram presos 5 militares venezuelanos em terras brasileiras. Os 5 são suspeitos de desertarem o exército venezuelano. São militar, mas nenhum treinamento que passamos nos prepararia para o que estava por vir. O dia estava claro e o céu azul em Boa Vista, Roraima. Os nossos super tucanos estavam abastecidos e prontos para decolar. Sei que as pessoas riem e zombam dos super tucanos, mas para a proteção de fronteiras e missões de reconhecimento, eles são perfeitos. E até invejado por muitos países, mas não vem ao caso. Bem, acontece que decolamos. Fizemos a formação padrão em forma de V e prosseguimos para a localização. E de uma certa distância já víamos a fumaça, a qual indicava não só um incêndio, mas também um confronto. Na primeira passada, vimos uma movimentação de pessoas correndo e algumas trocas de tiro, que indicava que o confronto estava ativo. E logo procuramos uma clareira próxima para pousar. E depois de sobrevoar umas 2 vezes, achamos um local bom para pouso. Era uma clareira bem próxima a uma fazenda ali perto. E logo informamos a situação ao Exército Nacional. Fomos orientados a prosseguirmos para uma localização próxima, onde esperaríamos por reforços. Decidimos que deixaríamos os aviões escondidos perto das árvores, de onde poderíamos decolar com facilidade, e também os manter seguro e despistar curiosos. As tropas de apoio levariam cerca de 18 horas para chegar em nossa localização. Isso duraria por volta do raiar do dia. Ali perto havia um velho celeiro, e nós o tomamos como abrigo. Porém, quando chegamos perto do celeiro, vimos coisas que nos fizeram pensar 2 vezes antes de entrar. Havia uma imagem de Nossa Senhora de Fátima pendurada na porta, junto com alguns crucifixos. Isso poderia até não ser grande coisa, mas acontece que tinha um cheiro muito forte de carne podre e cachorro molhado. Aquele cheiro era insuportável. Bem, nós não tínhamos muita escolha, pois não tínhamos onde passar a noite e não poderíamos voltar voando, pois poderíamos perder as localizações ou permitir que o pessoal que estava ali fugisse. Afinal, aquilo era próximo de nossa fronteira e não poderíamos deixar passar. Nós estávamos num total de 12 homens, e seja o que for que fosse aquilo, 12 fuzis dariam conta do recado. Era isso que eu pensava. Bem, logo caiu a noite, e um nevoeiro denso e uma chuva leve faziam daquele cenário um cenário de filmes de terror. E o cheiro de cachorro molhado só aumentava. Quando era por volta da meia-noite, recebemos
as últimas comunicações por rádio. As mensagens estavam chiando e diziam o seguinte: atenção Esquadra 21, Esquadrão de Apoio Terra, deslocando às 12 horas. Previsão de chegada até vocês é de 16 horas. Qual a situação? Apanhei o pequeno rádio e, olhando a fumaça se desfazer ao longe, eu respondi: avistamos insurgente ao longe, aparentemente um pequeno grupo de rebeldes, armados com fuzis 7.62. Entretanto, tanto o som de tiro cessou, quanto o fogo também, mas não podemos fazer a confirmação visual. O som de ruídos foi interrompido pela resposta: mande uma equipe de batedores. Averiguem a situação com cautela. Mantenham distância e sejam cuidadosos. E passem as informações para o apoio. O silêncio de rádio é um comportamento normal para as Forças Armadas. E isso acontece em casos de missões mais secretas, pois não podemos chamar a atenção dos soldados do exército inimigo. E ninguém pode saber quais as operações. Ficamos divididos em grupo de 4. E 4 de nós iam ficar para manter a segurança do local. E os outros 4 iriam fazer a guarda e olhar os aviões. E o grupo do qual eu fazia parte foi designado para averiguar a situação. E assim, por conta do frio e da chuva, decidimos tomar um pouco de vodka, que sempre levávamos conosco. E andamos, cada um para os seus postos. E quando comecei a caminhar em direção ao vilarejo, a chuva simplesmente engrossou do nada. Águas torrenciais caíam. E eu nem sabia onde estava. E só via as poucas luzes do vilarejo. E à frente, um cheiro forte de carniça e fumaça. O cenário que se firmava em minha visão era de fato de uma guerra. Alguns corpos no chão e muita coisa estava queimada. Mas por estarmos um pouco distante ainda, era muito cedo para julgar a situação. E por não vermos e nem ouvirmos nada, decidimos chegar mais próximo para averiguar. Bem, o cenário era este: alguns focos de incêndio e muitos corpos. E entre esses corpos, alguns estavam armados e vestidos como militares. Entretanto, pela pouca luz e pela chuva que caía, não dava para identificar os uniformes. Não sabíamos se tratava de soldados ou de integrantes de facções, que é algo muito comum por esta região, devido ao regime comunista. Bem, não vamos falar dessa situação. Nesse instante, ouvimos algo correr ao redor. Parecia ser algo forte e muito alto. E neste momento, um dos soldados que me acompanhava cometeu um erro. Ele acendeu a lanterna do seu fuzil. E ao fazer isso, ele iluminou uma criatura que aparentemente nos observava há um bom tempo. Aquela coisa era grande e muito peluda. E os seus olhos vermelhos brilhavam no meio do mato que nos circundavam. Mas antes mesmo de podermos atirar, ouvimos rajadas de tiro que vinham da direção dos aviões. O que nos fez distrair e perder aquela coisa de vista. E neste momento eu não hesitei. Rompi o silêncio do rádio para informar os acontecidos.
Mas para minha surpresa, o rádio de ondas longas não estava funcionando. Naquele lugar havia uma estática muito forte que atrapalhava a nossa comunicação. E então decidimos nos reagrupar. Nós nem demos o primeiro passo direito. E foi quando aquela coisa saltou de uma das casas. Era a mesma criatura que havíamos visto agora há pouco. Um dos meus colegas até tentou disparar, mas aquela coisa era muito rápida e abateu 2 dos meus homens com praticamente 2 movimentos. Eu, vendo que não tinha como lidar com aquilo, chamei o meu amigo soldado e corremos em direção ao celeiro. Mas assim que corríamos pelo descampado, aquela coisa já estava no celeiro. E eu pude ver quando aquela coisa atacava os meus homens. Derrubou um deles e começou a comê-lo. Parei para mirar o fuzil. E foi quando senti um impacto muito forte em minhas costas. Algo havia me derrubado. E não só isso. Me derrubou e me arrastou pelo tornozelo para dentro da mata. Pude ver que era outra criatura daquela. E parecia que havia 2 daquelas coisas. Eu, não acreditando no que estava acontecendo, saquei a minha faca e acertei aquilo. A fera me soltou e deu um urro ensurdecedor. Eu corri loucamente em direção ao celeiro para me reagrupar. E praticamente me joguei no celeiro, onde haviam mais 6 dos 8 homens que ficaram para trás. E 2 deles foram mortos pela criatura. Ficamos do lado de dentro, tentando contato de rádio. E para minha surpresa, vimos uma sombra passar pela janela lateral do celeiro. Ao passo que ao longe vinham 2 daquelas criaturas, sentido da frente de onde estávamos. E outras 2 estavam correndo atrás de nós nos fundos do local. Bem, não tínhamos como explicar aquilo. E nem se eu quisesse, eu conseguiria explicar. E mesmo se eu conseguisse o contato de rádio, como explicaria aquilo para o meu comandante? Bem, logo falei para os soldados. Senhores, não temos como escapar daqui com vida. E nem como explicar para o comandante essa situação. Então, vamos para cima com tudo. É morrer ou viver. Mas vamos chegar aos aviões e vamos decolar daqui. Esperamos que as criaturas estivessem todas na frente do celeiro. Mas isso não aconteceu. Aquelas criaturas simplesmente não paravam de se movimentarem. Corriam de um lado para o outro. E pareciam estarem ansiosas e muito sedentas por sangue. Naquele momento, nem passou pela minha cabeça que elas não haviam entrado para o celeiro. Então, eu não pensei nisso. Apenas destravei o fuzil e decidi que sairia dali vivo ou morto. Mas sairia. Eu simplesmente corri com os meus homens em direção aos aviões. Corremos muito, mas não o suficiente. E quando chegamos a uns 10 metros dos aviões, as criaturas nos encurralaram. E foi aquela bagunça de tiros para todos os lados. Coisas correndo e pessoas sendo derrubadas e machucadas. Eu fiz a única coisa que consegui. Enquanto todos atiravam e tentavam matar aquelas coisas, eu corri para o meu avião. Sei que quem me viu naquela hora
achou que eu ia fugir dali sem ajuda. Mas não foi isso que eu fiz. Assim que entrei no avião, eu abri o canopy, que é aquele vidro que fica na cabine do avião. Apanhei uma granada de gás que sempre levávamos no avião para casos de emergência. E antes de poder mirar para jogar, ouvi um barulho alto de um impacto no metal. Senti uma coisa grande me bater nas costelas. Uma dor como se eu tivesse levado uma facada. E senti as minhas entranhas remoerem. Logo, caí meio que de lado, mas não antes de puxar o pino da granada. O gás logo escapou e vi aquelas coisas virem em minha direção. Ouvi uns tiros e apaguei. E quando acordei, já era de manhã, com um oficial médico me examinando. Ele disse que eu fui esfaqueado por militares venezuelanos que estavam em território brasileiro. Da minha esquadra, só restaram 6 dos 12 soldados. E todos eles podem confirmar a minha história. Entretanto, o governo vai passar tudo isso a panos limpos. As notícias até saíram. 5 militares presos em território brasileiro suspeitos de desertar. Mas eu te pergunto, o que militares fazem na floresta brasileira desarmados e escondidos? Sem falar que não foram deportados. Bem, se eu não for morto e não for preso, eu conto como tudo isso terminou. Mas até aqui, isso é tudo. Boa noite. Tudo começou em um fim de semana há muito tempo, no interior do Pará, quando 3 amigos foram caçar numa parte até então desconhecida da mata. Pois bem, durante a caçada, um dos caçadores, chamado Beto, começou a fazer o seu mutar em uma árvore bem alta. E os outros fizeram o mesmo. O caçador, chamado Bena, e o outro, chamado José, fizeram o mesmo. Então, foi quando o Beto disse: "Homem, vocês estão sentindo esse cheiro podre? Rapaz, essa mata tá com cheiro de podre mesmo", disse o Bena. O José seguiu o rumo do fedor. Foi quando achou uma pegada estranha, e ao redor de onde tinha essa pegada, o cheiro de podre era muito mais forte. O Beto chamou o Bena e o José para eles verem aquilo. Então, eles viram. Era uma pegada grande, um pouco semelhante à de uma pessoa descalça. Só que aquela pegada tinha o dobro do tamanho de um pé normal. E parecia larga demais. Era muito estranha mesmo. Bem, é melhor a gente subir logo nas árvores, em casa pintada das grandes. E ela topou com eles no meio do caminho. A onça não recuava. Então, o Beto preparou a espingarda. E antes de atirar, ela veio para cima e acertou um arranhão no José. Pena começou a gritar alto para espantar a onça, mas não adiantou muito. A onça deveria ter uns 2 metros e pesar bem mais que 100 quilos. Estava cheia de fúria. O Beto errou o tiro. E não dava para mirar com ela avançando em cima de todos. Os gritos do Bena começaram a se repetir ali perto com a mesma voz dele, como se fosse um eco.
Porém, todos sabiam que não era ele. E daí, todos ficaram ainda mais assustados. A onça parou de atacá-los e começou a rosnar para o mato que estava à frente deles. De repente, um tronco foi lançado na direção deles, mas não acertou ninguém. O Beto ficou paralisado de medo, enquanto Bena puxava ele para saírem logo dali. O José pegou a espingarda do chão. Ele ainda estava muito machucado dos arranhões que a onça lhe acertou. A criatura se revelou, dando murros e arrancando e quebrando pequenas árvores. Certeza, era uma pinguari. O bicho devia ter por volta de uns 3 metros e era todo peludo. Os seus pelos eram de cor avermelhada e aquilo só tinha um grande olho no rosto. Gritava alto, com uma boca na vertical e sua barriga cheia de dentes estranhos. O resto do bicho parecia com um gorila, porém com garras enormes. A onça avançou na criatura, mas ele não parecia sentir as investidas dela. A criatura puxou a onça pelas pernas e com a outra mão, uma pinguari segurou na cabeça da onça e rasgou a coitada no meio. O Bena carregava o Beto nos ombros e saíram correndo. O Bena era um homem grande. O José acertou vários tiros na criatura enquanto eles corriam à frente. O monstro gritava alto e bufava de raiva. Dava murros fortes nas árvores que chegava a rachar e a quebrar os troncos grandes. Aquela fera possuía muita força. E os tiros que o José lhe acertava não lhe causavam nenhum efeito. Até que o José acertou o último tiro no único olho que o bicho tinha. "Toma, seu safado! Agora tu não enxerga mais a gente!" gritou José enquanto o bicho se debatia e dava socos no chão. Eles conseguiram sair da mata. Mas antes de se distanciar, eles perceberam que o monstro também saiu. Mas quando a criatura sentiu que tinha saído, voltou para a beira do mato e ficou gritando. Rugidos altos e apavorantes de deixar até os mais corajosos com medo. A criatura ia sentindo o que tinha ao redor com as mãos, e quando tocava em alguma árvore ou pedra, ele arrancava do chão e arremessava para frente, na tentativa de acertar os caçadores. Mas como estava cego, os troncos, as árvores e as rochas grandes passavam longe deles. Uma pinguari dava socos tão forte no chão que os caçadores sentiam o chão tremer. A fera era terrível e eles só ficaram ali olhando aquilo. E foi quando uma pinguari saiu para dentro da mata, derrubando tudo quanto era galho e árvore. Os caçadores saíram sem caça daquela mata, mas por sorte saíram com vida. Boa noite.